Caríssimos irmãos e irmãs, interessante que coincidiu hoje, é coincidência porque Santa Luzia não está no missal, mas nessa profecia de número, do livro de Números, se fala alguma coisa interessante sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre ele. Então o Espírito Santo, a ação do Espírito. Ele não vem sem nos mudar. Onde está escrito isso? Como a chuva que cai, que não volta atrás, sem Isaías 55, né? Então, o Espírito desceu. Ele não volta sem ter modificado algo. Por isso que é importante invocar o Espírito Santo, né? Lembra do padre que teve aquela experiência na quase morte? O que São Miguel Arcanjo pediu para ele? Eu não sei. Que ele proclamasse a devoção ao Espírito Santo. Porque provavelmente, nos últimos tempos, o Espírito Santo nos guiará. Bem, e o que fez com o profeta aqui? Depois que o Espírito desceu, oráculo de Balaão, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Abre os olhos. A gente vê, né, nesse mundo de hoje coisas tão evidentes que são ridículas, né? Desde ideologia de gênero, tá? Tão evidentes de estupidez e pessoas cegas, totalmente cegas, né? Porque não é nem questão de fé, é questão de razão. 2 neurônios e um mataburro no meio é suficiente para discernir que são estupidez, né? Então, a primeira coisa é abrir os olhos. Abrir os olhos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver. Olha que interessante. Que vê o que o poderoso lhe faz ver. Olhar com os olhos de Deus. Essa é a forma que eu sempre tenho tentado passar para vocês de ler a Bíblia. Não sei, aqui tem muita gente de caminhada de igreja que já viu muitos cursos, gente que vem dar curso de Bíblia. E geralmente o que eles fazem? Cavuca lá na Bíblia, né? Aquela palavra aparece 20 vezes, em hebraico, aramaico, porque aqui nesse texto, aí quem está olhando fica meio perdido, né? E agora, se nesse texto fala uma coisa e no outro? Não, o ideal é que você voe com o Espírito e veja a Bíblia como um Deus que se revela progressivamente na história, pouco a pouco, e um povo pecador que vai absorvendo aos poucos e errando também, como a gente hoje, né? Aí sim você vai entender. Você vai voar, né? E ver Deus que se revela naquele povo. Aí você não fica com picuinhas. Jesus subiu a montanha, desceu a montanha agora, né? Lucas é pobre em espírito, Mateus é pobre, qual que eu aceito, qual que é o certo? Os dois, ué. Você está no alto. Você está vendo com os olhos de Deus. A palavra humana não exaure, não esgota a palavra divina. Porque nossa palavra vem dos sentidos. E Deus está acima dos sentidos. Por isso que a Bíblia tem que tomar cuidado. Ela tira fotografias, né? Os 4 evangelhos são 4 fotografias de Jesus. Por isso que a gente vê aspectos diferentes em cada evangelho. Ver com os olhos de Deus, que cai e seus olhos se abrem. Aí, quando ele viu com os olhos de Deus, ele disse: como são belas tuas tendas, ó Jacó,
e as tuas moradas, ó Israel, elas se estendem como vales, como jardins ao longo do rio, como aloés que o Senhor plantou. A água transborda dos seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. O que ele está vendo aqui? O que ele está querendo dizer? Quem é da tribo de Jacó que saiu lá na frente? Lembra? Quem que é o descendente mais famoso da tribo de Jacó? José e também Judá. Quem saiu da tribo de Judá? Jesus. Então de Jacó tem as 12 tribos de Israel, que sai de Judá o Cristo. Então ele está vendo que ali daquela descendência sairá Cristo, né? E Jacó, ou Israel, é o que dá origem às tribos de Israel, que depois darão origem aos 12 apóstolos. Então ele começa a olhar algo de projeto divino, só que tem um detalhe. Um detalhe. Toda essa riqueza, água transbordando, é espiritual. Lembra que a família de Jacó passou fome? Quando José teve que ir para o Egito, não é? Não quer dizer que, às vezes a gente ouve profecias hoje, eu vejo a sua vida transbordando. Todo mundo acha que vai ficar o quê? Milionário, sem problemas. Hã? E na verdade não. Você vai ser provado, sofrer, passar por dificuldades, mas o Espírito transbordará na sua vida. Você vai ver sempre com outros olhos. Você vai ter capacidade de superar os problemas. Você vai ter sabedoria para entender cada um dos problemas, né? Dar sentido. Você vai conseguir dar conselhos. Isso que é a água transbordando do Espírito. Não desanimem com os problemas dessa vida. Isso não quer dizer que o Espírito não está com vocês. Pelo contrário. Quanto mais problemas, mais e você realmente está rezando, né? Mais o Espírito tira frutos disso. Como tirou com a família de Jacó. E olha que fruto. Os filhos de Jacó ficaram com inveja de José, venderam, né? José foi para o Egito, Deus tirou um bem das tribos ali. De Levi saiu o sacerdócio, a tribo de Judá saiu Jesus. Então Deus vai tirando um bem mesmo quando a gente erra. Desde que a gente queira fazer o bem. E Balaão continuou pronunciando o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. O homem que tem os olhos. A gente pode dizer, quem tem o Espírito Santo tem os olhos abertos. Não acontece quando vocês estão rezando bem, quando alguém fala um assunto, mesmo que você não tenha familiaridade com aquele assunto, mas se aquele assunto vai contra Deus, imediatamente acende uma coisa, uma luz amarela. Você não vê isso? Não? Isso não cheira bem. Às vezes você não consegue entender ainda aquele assunto completamente, mas você consegue ver que está ferindo a Deus, porque você tem os olhos abertos. Onde tem fumaça, tem fogo. Então ali você consegue ver a fumaça. Não está certo. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó. Que estrela? Cristo. E um cetro se levanta de Israel. Um cetro. Um poder. Né? O poder sai dali. Poder que nunca será tirado. É belo, né?
Isso no livro de Números, no Pentateuco, lá atrás. Vocês verem o tanto que Deus é o Senhor da história. Depois nós temos o Evangelho, essa famosa colocada de Jesus da parede, né? Com que autoridade você fica perdoando pecados e falando sobre isso? Ele diz, eu faço outra pergunta, com que autoridade João Batista batizava? Aqui, Jesus vê, por um dom de ciência, de revelação, que aquelas pessoas, na verdade, não queriam a verdade. Queriam colocá-lo em uma situação delicada. Então ele usa de sabedoria e coloca essa outra pergunta. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse que fosse dos homens, o povo ia brigar. Se ele falasse que é do céu, ia contradizer eles mesmos que não aceitaram João Batista. E depois acaba que Jesus diz, então nem eu digo com qual autoridade faço isso. Aqui, talvez o que a gente pode pegar de ensinamento é de lutarmos, olhar para dentro de nós, aquela análise que eu falo que os santos faziam no final do dia, antes de dormir. Onde estava meu coração hoje? O meu coração está puro? O meu coração busca Deus? Ou busca dinheiro, poder, beleza, prazer? O meu relacionamento com Deus é puro? Ou é interesseiro? Eu estou falando para meditar porque a gente é fraco, a gente é meio cego. Tem gente que se relaciona com Deus de uma forma errada a vida toda. E isso aqui Deus vê imediatamente. Ele vê o coração. Por isso que ele disse, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E tem muita gente que chega aqui e fica negociando com Cristo. No fundo, estão os interesses pessoais. Não está a salvação das almas. Não está o amor a Cristo por Ele mesmo. Por isso, os santos ensinam, no final do dia, avalia seu coração. Onde está o seu coração? Tem não sei se é lenda, que Santo Antônio foi chamado para um Ezequiel. E o cara era avarento. Ia na igreja, mas queria ficar rico. Bem, eu falo que é lenda porque a igreja não costuma dizer quem é condenado. Mas dizem que Santo Antônio chegou e disse que padeça essa alma no inferno. E a família foi para cima dele, querendo bater. E ele disse, abra o cofre. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Abriram o cofre, estava o coração do morto lá. Tuf, tuf. Bem, Santo Antônio era um dos santos mais cheios de, né? Ele pregou um dia, isso é verdade. Foi pregar, ninguém ouviu, foi lá e pregou, os peixes pararam, ficaram ouvindo ele falar. Então, tem santos e santos, né? Mas o que eu quero deixar aqui de alerta é, onde está teu coração? No cofre? Na beleza? Ou talvez no prazer? Ou talvez na carência, né? Aquela maldita carência que eu já falei, estou falando dela direto. Ou está em Deus? Ou está no sacrário? É essa a análise que eu quero que vocês façam todos os dias. Onde está? Por quê? Porque se você chegar no juízo final, ou particular, na hora de sua morte, com o coração impuro, fazendo esse joguinho com Jesus, ele vai te ignorar. Ou atrai a ira dele. Não chegue no final da vida fazendo jogo com o Cristo. Né? Não importa quedas, fraquezas, ele aceita tudo. Mas seja humilde e puro de coração.